para a sua vida nessa noite. E essa palavra é para que você possa florescer. Então, eu vou te convidar, a gente vai começar. Vocês estão me escutando bem aí? Sim. Então tá bom. Então eu vou convidar você para começar abrindo a Bíblia. A gente vai abrir no livro de Mateus, no capítulo 14, no versículo 22, onde a gente fala sobre o momento que Jesus caminha sobre as águas, onde ele se movimenta. E a nossa mensagem de hoje é sobre fazer aquilo que ninguém faz e viver aquilo que ninguém viveu. Amém? Deus transforma a nossa vida. Isso não é nem novidade de longe, mas Deus quer fazer uma transformação nas coisas que você está acostumado a viver, mas que precisam ser diferentes. Amém? Acho que se vocês quiserem deixar ligada a 9, ela não vai dar interferência aqui no palco. E vai dar um pouquinho mais de luz para a gente, tá bom? Abriu aí? Encontrou? Diga sim. O pessoal vai ser de participar. Eu prometo que não vou pedir para você falar nada para o irmão do lado, mas você vai ter que falar algumas coisas em voz alta. Amém? Amém. Então tá bom, então tá legal. Fala com vontade, tá? Tira a batata da boca, fala com vontade, é de participar, a gente está junto. Vamos lá. Vamos lá então. Mateus 14, versículo 22 diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então até aqui Jesus se despediu dos discípulos. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, porque queria orar sozinho. Repete comigo, sozinho. Essa parte é importante. Jesus está sozinho, completamente sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, ou seja, os discípulos não foram muito longe. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, você viu aqui que já passou bastante tempo. Os discípulos, porém, o vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados. Repete, essa parte também é importante, apavorados. Tudo isso é importante. Jesus orando sozinho, apavorado. E disseram, é um fantasma. Jesus é um fantasma? Não. Mas eles estão dizendo que Jesus é um fantasma. Eles não estão vendo Jesus direito. Tomados de medo, gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem. Repete, coragem. Isso. Jesus diz, sou eu, não tenho medo. Aqui Jesus faz 3 afirmações, olha para mim. Coragem, não tenho medo. Não ter medo já não é a mesma coisa que coragem. Jesus está enfatizando a mesma coisa mais uma vez. Sabe aqueles versículos que Jesus começa falando em verdade vos digo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você tem um pouco já de caminhada com Deus, você já ouviu esses versículos. Em verdade vos digo. Mas falou verdade uma vez, já não falou? Ele está enfatizando, ele está querendo dizer que isso é importante. Então aqui quando ele fala, não tenho medo, coragem, ele está dizendo, olha, isso é muito importante. Foco, ele diz, sou eu. Por quê? O porquê de não ter medo e o porquê da coragem, porque ele está dizendo, sou eu que estou vindo. Então se é ele, não é para ter medo. Continuamos lendo. Coragem, sou eu, não tenho medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo. Aqui a gente tem uma afirmação de uma pessoa imatura, né? Mas ao mesmo tempo vai colocar em prática. Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Em imaturidade não é. Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, foi até Jesus. E o resto vai ser história. Tá bom? Fecha a tua Bíblia aí, vamos para a mensagem agora, vamos para a parte importante. Mexe essas mãos, aquece elas um pouquinho, ok? Aqueceu? Quero que você aqueça para ela ficar quentinha, porque eu sei que a tua mão está gelada. Esquenta mais um pouco, esquenta mais um pouco, e agora coloca ela na barriga. Ainda não está. Colocou na barriga? Porque a gente presta muita atenção naquilo que a gente vê, amém? Então já fica aqui de questão para você. Seus filhos em casa estão prestando atenção no que não que você fala, mas no que você faz. Seu marido e sua esposa não estão prestando atenção no que você fala, mas no que você faz. O mundo está te olhando como cristão, não nas coisas que você fala, mas nas coisas que você faz. Amém? Eu sou um cristão, eu creio em Deus, mas você faz? Eu amo a Deus, eu respeito Deus, Deus é o dono do universo, Ele é o Senhor da minha vida. Mas o que você faz? Amém? Porque Jesus me tinha deixado claro, esses que ouvem minhas palavras e as praticam, esse será chamado sensato. Amém? Nós podemos dizer, eu escuto as palavras de Deus, vim aqui, escutei a palavra do pastor David, né? Mas eu não faço o que a palavra fala.
Aí você é comparado a uma pessoa insensata que construiu uma casa sobre areia, veio o vento, desabou as águas, veio as cheias, ela foi embora. Então o grande segredo não está no que eu falo, põe a mão na barriga. Não, está sobre o que eu faço. E nós todos estamos muito apegados a olhar para o que é feito. E o mundo está olhando para o que você faz. Amém? Seus colegas de trabalho estão reparando como você paga as contas, como você se relaciona com quem é inferior, como você trata quem não tem nada para fazer por você, se você agradece a Deus, se você ora, se você tem tempo com Deus, como você responde para as pessoas no trânsito, como você responde quando você está sem paciência. Deus e o mundo estão olhando para as suas atitudes. Por isso que quando Jesus fala sobre amor, ele não fala sobre sentimento, ele fala sobre ação. É o que eu faço. Ele diz: vocês querem amar as pessoas, vocês querem me obedecer? Dá de comer, dá de beber, dá de vestir, visita o doente, visita o encarcerado, seja gentil com quem é de outro país. São coisas que eu faço, não são coisas que eu sinto. O pior dos assassinos desse mundo, se você disser para ele bem assim: você crê em Deus? Creio. Deus é bom? É. Você respeita Deus? Respeito. Mas o que você faz é que revela quem você é. Se você for lá para a pior prostituta, que mais se prostituiu, que fez programa com todo mundo, e disser para ela: Deus é real, vai dizer: Deus é real. Tem fé em Deus? Tem. Lá debaixo da foto dela no Instagram deve ter uma frase bíblica, se bobear. Mas ela vai dizer: creio em Deus, Ele é bom, Ele é maravilhoso. Mas o que você faz revela quem você é. Amém? Então toma muito cuidado, porque as nossas palavras dizem uma coisa, mas o que a gente faz é o que as pessoas vão seguir. Seus filhos vão seguir o que você faz, né? Quando a gente vê uma criança, ela fala um palavrão, a gente diz: onde é que tu aprendeu isso? Porque ela não inventou, ela escutou alguém falar. Quando você vê seus filhos fazendo as coisas, eles fizeram de algum lugar. E hoje nós vamos falar sobre aquilo que a gente vê em Deus. Então repete: o que eu vejo em Jesus. E vamos ver sobre o que é Jesus. Então, eu vou contar uma breve historinha. Essa breve historinha é sobre mudar as coisas que nós temos feito e visto da mesma maneira sempre. Lá vai a história então. Nós temos Jesus. Jesus acabou de multiplicar pão e peixe para uma multidão enorme. É a segunda vez que ele multiplica pão e peixe. Não é a primeira vez dele. Jesus está exausto. A multidão que veio a ter com Jesus era de umas 12 mil pessoas. Entre 8 a 12 mil pessoas, no mínimo. Diz que eram só 4 mil homens. E nós sabemos que aonde cada homem tinha uma esposa, os judeus não tinham televisão, então no mínimo tinham 2 filhos. E a gente sabe que é bem mais do que isso. Hoje os muçulmanos têm em média 8 filhos por casal. Então eu imagino que a multidão é 12, eu estou botando o número para baixo. A multidão podia ser muito maior do que isso. Se tinha mais viúvas, e se tinha mais idosos, se tivesse mais solteiros e mais crianças, essa multidão beira 20 mil pessoas tranquilamente. E os discípulos de Jesus pegaram aqueles cestos e foram entregar, ver o milagre acontecer para muita gente. Pensa quanto tempo leva para você distribuir pão e peixe para 12, 20 mil pessoas. Isso é um estádio, gente. Isso é um show gigantesco. Você está pensando, você já foi num lugar que tinha 20 mil pessoas? Você sabe a quantidade de gente que é isso? E só tem 12 pessoas para servir comida? Você consegue imaginar como esses 12 estão cansados? Você consegue imaginar como Jesus está cansado? Essas pessoas não só pegam comida, mas ele quer agradecer, ele quer contar a história da vida dele, tem que ter paciência com o mais velho que levanta e diz: espera aí, a minha vez só um pouco. Tem que ter paciência com quem diz assim: eu quero escolher o que tem dentro desse cesto, tem um pedaço de pão maior, tem que tipo de peixe que tem. E a criança que demora, que chega depois. Já pensou nesse trabalho inteiro que eles tiveram para distribuir pão e peixe? Está pensando? Está imaginando? E depois de todo esse serviço, agora Jesus tem que despedir essas pessoas e dizer: vão para casa. Isso aqui é só história até agora, porque a parte importante veio depois. Vão para casa. Então Jesus tem que dizer: pessoal, vou fazer uma oração, é a última oração, daqui você some da minha frente, vão para casa. Porque pensa, gente, quem não queria pegar um autógrafo de Jesus? Quem não queria dizer assim: não, mas meu filho precisa que a mão de Cristo toque a cabeça dele? Se você com seu filho não ia querer levar lá para Jesus encostar a mão na cabeça dele? Sim ou não? Sim. Você não ia querer pegar na mão de Jesus e dizer: sou seu grande fã, eu li seu livro,
Tem gente que não leu, né? Mas eu li seu livro, achei muito bom. Sou muito fã do seu trabalho, essas árvores aí que você criou, essa terra, esse negócio de açúcar. Gosto muito desse negócio de açúcar que você criou. Você não queria ter um papo com Jesus? Jesus, me adiciona no WhatsApp, vamos ser amigos, me adiciona lá no Face, me segue no Instagram. Quem não? Agora pensa dos 12 mil pessoas, e das mulheres, e das idosas. Se o pastor já passa às vezes perrengue no final do culto, orando por 1, por 2, por 3, conversando, escutando o desabafo, dizendo que a vida dele é difícil. Imagina Jesus com uma multidão do tamanho de um estádio. Então Jesus chegou ao ponto que ele disse: pessoal, agora deu. Oração, sobe lá em cima, gasta toda a voz que ele tem, num lugar bem alto, grita, pessoas sejam abençoadas, vão para casa. Mas Jesus, eu queria, não, vão para casa agora. Deus abençoe vocês. Exausto. Exaustão. Diga cansaço. Exaustão. Estafa. Ele está acabado. E no momento de maior cansaço dele, ele vai procurar por renovar as suas forças, tendo um tempo de solitude. Solidão é ser abandonado, tá? Solidão é música sertaneja. Me abandonaram, estou sozinho, fui traído, me jogaram para fora, eu não sirvo, sou um lixo. Solidão é isso. Solitude é dizer: eu, por livre escolha, quero ficar sozinho e aproveitar um tempo comigo e com Deus. Será um tempo de qualidade, será um tempo de bênção. Eu quero aproveitar estar sozinho. E é isso que Jesus foi procurar. Lembre-se, no momento de maior cansaço. Você está cansado? Você está para baixo? Você está deprimido? Você está afogado? Você está exausto de trabalhar, de fazer as suas coisas? Jesus lembra da promessa dele: vinde a mim, os cansados. Para onde é que a gente vai encontrar cansado? Às vezes encher a paciência de um colega que vai dar um conselho nada bom para a nossa vida, vai comer demais, vai beber demais, vai fugir, vai tentar algo imprudente, vai comprar o que não precisava, porque eu estou cansado e eu mereço, vai brigar com os outros. Mas Jesus procurava estar com Deus para se renovar mais uma vez daquilo que ele entendia que era bom. E quando essas coisas acontecem com Jesus, ele diz: discípulos, vocês vão pegar o barquinho e vocês vão para a cidade. O lago da Galileia, gente, não tem mais do que 10 quilômetros de um lado até o outro, uns 13 quilômetros para atravessar. Então era uma viagem que os discípulos conseguiriam fazer. Os discípulos iam se dividir em 2 barcos, esses 2 barcos eles iam colocar as pessoas dentro, e eles iam até o outro lado. Os 12 discípulos ali, 6 em cada barquinho, era suficiente pelo barco do tamanho da época. E isso eles iam atravessar em pouco tempo remando. Não é muito para eles atravessar remando. Não é o fim do mundo para eles atravessar remando. Mas em outras palavras, o vento era contrário, e os discípulos saíram no final da tarde, 6 da tarde. 6 da tarde, no cair da noite, 6 da tarde. Eu quero que vocês pensem nisso. Isso é importante, presta bastante atenção. A noite está caindo e eles já estão remando. Mais uma vez, a noite está caindo e eles já estão, mas Jesus não está no barco. Tá? Isso é uma simbologia para a gente entender. Nós, pela nossa força, remando uma viagem que eles fizeram a vida inteira. Gente, os discípulos caminhavam, faziam isso todo dia. Eles pescavam naquele lugar todo dia. Pedro cresceu em Cafarnaum, na beirada daquele lago. Todo dia ele pescava. Ele tinha inúmeras histórias sobre pegar peixe ali. Peixe grande, peixe pequeno, horário de pegar, cair no rio, nadar, crescer, pescar na beira, pescar dentro do lago, fez mais de um barco, construir barco, tudo isso ele fazia. Tudo isso ele fazia. Então é um lago que ele conhece de ponta a ponta. Ele diz: olha, até lá uma vez eu fiz em tantas horas. Até aqui uma vez eu fiz em tantas horas. De lá até aqui eu já fiz em tanto tempo. Então para ele é tranquilo. Eu quero que você pense nas coisas da sua vida, que você sabe, que você é competente, que você tem confiança, que você faz tranquilamente, que você fez a vida inteira do seu jeito. Quero que você pense nas coisas que você faz a vida inteira do seu jeito. E quem sabe você até conseguiu fazer. Mas Jesus ainda não está nelas. E aí então, numa dessas, lá pelas tantas, ele subindo e indo de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Agora é a última viagem, eles precisam fazer essa viagem sem Jesus. Eles precisam atravessar sem Jesus. E Jesus diz para eles: 6 da tarde, pode ir, e eles vão.
Só que a Bíblia diz que no meio da madrugada, e quando é esse meio da madrugada, porque os judeus eles têm um calendário e se divide, essa madrugada é cerca entre 4 e 5 horas da manhã. Se você ler mais os evangelhos, você vai ver que eles tinham uma medida em estádios, que eles tinham ido, e eles não tinham ido mais do que isso, eles não tinham atravessado mais do que 5 quilômetros. Dá uma média de que eles tiveram 10 horas remando, então eles remaram 500 metros a cada hora. O vento era muito forte, eles não conseguiam chegar. E toda vez que Jesus não está no barco da nossa vida, toda vez que Jesus não é prioridade dentro do nosso barco, toda vez que a gente faz os nossos propósitos e projetos e não o insere na nossa vida, a gente vive uma vida mais ou menos como os discípulos, em que a gente realmente está andando para frente, em que eu estou fazendo o que eu quero, vou andando do meu jeito, mas eu vou andando 500 metros em 1 hora. 10 horas se passam, já é meio da madrugada, e eu não cheguei nem na metade do lago. E uma viagem que eu poderia ter feito em poucas horas já foram 10, e eu ainda não cheguei nem na metade. A gente precisa inserir Jesus nos barcos que a gente ainda não inseriu. Mas aí que vem uma parte boa da história. Jesus, uma hora, ele decide assim: eu preciso encontrar esse pessoal. Já faz 10 horas que eles estão remando, o vento é contrário, eles não foram para lugar nenhum, eu não estou nesse barco, e ele se oferece para ir. Quando Jesus não está dentro do barco faz muito tempo, a gente não reconhece mais como Jesus é. Quem deixa de orar por muito tempo esquece de como orar é bom. Quem não jejua há muito tempo esquece como jejuar fortalece a alma. Quem não lê a Bíblia há muito tempo esquece como ler a Bíblia esclarece e empodera uma pessoa em Cristo Jesus. Quem não vive mais poder, intimidade, milagre com Deus acaba se esquecendo da face de Deus. Tem um livro muito bonito que eu tenho lido, e a maneira deles chamarem a atenção das pessoas é que eles dizem assim: fulano, por que você faz isso de errado? Você esqueceu a cara do teu pai? E toda vez que eles querem chamar a atenção de alguém, eles dizem: você está fazendo tudo errado. Isso deve ser porque você esqueceu como é a cara do teu pai. Toda vez. Eu fiquei perguntando: como assim? Você esqueceu de como é a face daquela pessoa para quem você decidiu dar orgulho? E sabe, nós cristãos precisamos partir do mesmo pressuposto. Você esqueceu quem é seu pai? Você esqueceu quem é seu Deus? Você esqueceu o que Ele quer de bom de você? Você esqueceu quem é o teu rei? Eu acho muito bonito que lá no trabalho do Lu tem aquele quadro, daí tem 2 leões. E a gente sempre que eu olho para aquele leãozinho, tem um leãozinho filhote e tem um leão pai. Por que o leãozinho filhote não tem medo de hiena? Por que o leãozinho filhote não tem medo de javali, não tem medo de hipopótamo? Porque ele sabe o pai que ele tem. Por que o leãozinho filhote não tem medo de mim? Porque ele sabe que o pai dele, com uma mordida, tem um peso de 435 quilos. Que o pai dele morde uma gazela e ele consegue subir numa árvore com a gazela apertada na boca. Ele sabe que quando o pai dele ruge, dá para escutar a 15 km de distância. Ele sabe que o pai dele corre a 70 km por hora. Ele sabe que o pai dele consegue levantar um animal de 250 quilos só com a mordida da boca. Então ele está tranquilo. Só que às vezes nós esquecemos quem é nosso pai. E para que nós estamos aqui? Para o que Deus nos chamou para fazer. E o poder que Deus tem. A força que Deus tem. O que o Espírito Santo tem poder para fazer? Quando nós escutamos orações como as da pastora Diana, que dizem assim: vamos orar para que cresçam ossos. O mais incrédulo que esqueceu a face de Deus diz assim: eu acho que ossos de repente não vai crescer. Eu acho que multiplicar pão para 12 mil pessoas era uma coisa dos tempos de Jesus. Mas nós temos um Deus que curou o câncer no ventre da Cecília. Nós temos um Deus que tornou o câncer dentro do estômago da pastora Adriana, que era uma bola de gelatina, um pedaço de carne seca na ponta do apêndice. Nós temos um Deus que ressuscitou a filhinha do João no ventre da mãe, que os médicos tinham dito: ela está morta. Nós temos um Deus que restaura casamentos, que traz de volta a vida, que cura, que liberta, que salva, que transforma. Minha pergunta é: você esqueceu a face do seu pai? Nós precisamos lembrar como é a face do nosso pai. Mas se você não passa tempo com o pai, como é que vai lembrar como é que é a face dele? A mensagem hoje ela é madura. Se você não ora, como você vai experimentar o sobrenatural de Deus que causa um impacto no coração que diz: ninguém rouba a minha fé?
Ninguém rouba a minha fé. Por que ninguém rouba? Porque eu estive com Ele, eu vi coisas maravilhosas, eu experimentei experiências incríveis e por isso ninguém rouba a minha fé. Ninguém rouba aquilo que eu vivi. Eu já tive com Deus orando. David, por que ninguém rouba a sua fé? Porque eu já orei por pessoas em grupo e sozinho, que alguém especializado disse, não tem jeito, e Deus fez ter. David, por que você acredita que Deus existe, fala e se relaciona com as pessoas? Porque eu já orei a Deus, e Deus me direcionou a escrever um bilhete, eu levei para uma pessoa, e a pessoa disse, eu precisava dessa resposta de Deus hoje, senão eu faria uma coisa muito ruim com a minha vida. Como pode você ter mandado essa mensagem para mim? E você acha que isso aconteceu 1, 2, 3, 4 vezes comigo? Não, aconteceram inúmeras vezes comigo. Até quando desastres aconteciam comigo. Eu gosto muito da história do dia que eu quebrei o nariz, né? Porque eu quebrei o nariz e eu disse, eu estava vivendo uma fase tão boa com Deus que eu disse, isso deve ser porque tu tem um plano. Eu cheguei no hospital, uma menina sentou do meu lado, ferida dos pés à cabeça, ficou resmungando da vida dela para mim, e Deus disse, vai e faz uma oração por ela. Aí eu cheguei lá, sem vontade, envergonhado, e disse, fulana, eu não sei se você crê em Deus. O chavão, né, de todo crente, não te conheço, nunca te vi, mas creio em Deus e quero saber se posso fazer uma oração por ti. Quando eu fui orar por ela, o que ela disse para mim? Ela disse, eu sou desviada, eu abandonei Deus, mas o fato de você estar aqui, orando por mim, me faz acreditar que Ele ainda me ama. E ela chorava. Você está entendendo? Quando a gente ora a Deus, nós vivemos experiências com Deus, e isso faz nós lembrarmos como é a face do nosso Pai. Quão poderoso Ele é. Eu não tenho medo. Por quê? Porque eu sei o Pai que tenho. Você crê no milagre? Eu creio. Por quê? Porque você é louco? Não, porque eu conheço o Deus a quem pertenço. Eu conheço o Deus de milagres. Ah, mas eu não acredito que possa mudar. Mas eu conheço a face do meu Pai. E porque eu conheço a face dele, se ele mudou Pedro, que era um pobre pescador de homens, impulsivo, explosivo, desordenado, medroso, e um homem corajoso que morreu crucificado de cabeça para baixo, completamente fiel a Jesus, o que ele não pode fazer com a minha vida? Deus transforma a minha vida, Deus transforma o meu caráter, Deus transforma a minha vida emocional, Deus transforma a minha fidelidade, Deus transforma o meu financeiro, Deus transforma a vida da minha família, Deus transforma até os meus próprios desejos e sonhos. Ele transforma tudo que nós somos, mas eu preciso estar perto dele o suficiente, viver com ele, me relacionar com ele, conversar com ele, viver experiências com ele, estar perto dele diariamente. O que Jó fala no final do livro dele? Antes eu te conhecia porque eu escutava falar quem você era. E tem gente que é assim. Minha esposa disse que é bom, meu marido falou que a igreja é legal, eu escuto o testemunho do David, o fulano disse que recebeu uma bênção, eu escutei o testemunho do Valmir, mas você já viveu com Deus? Você já foi orar com Deus? Você está fazendo o teu jejum? Você está lendo a sua Bíblia? Você está procurando estudo bíblico? Você tem sido assíduo na igreja quinto domingo procurando entender, buscar estar perto de Deus? Deus, eu quero essa experiência do Espírito Santo. Sábado de oração eu vou estar na igreja. Deus, eu vou procurar um grupo para estar próximo, para me aproximar. Eu quero crescer minha fé. Não tem um grupo que tu quer? Cria o teu próprio grupo. Não tem um grupo que tu gostaria? Cria o teu próprio grupo. Mas esteja presente, faça acontecer. Quando você queria fazer acontecer o ruim, você dava um jeito, você não esperava alguém fazer por ti. Quando você quer fazer o errado, você não espera alguém convidar, você simplesmente faz. Com Deus não é diferente. Quando Jesus decide caminhar por cima das águas, e ele faz aquela caminhada de 5 quilômetros, 5 quilômetros em cima da água. O líquido vira sólido. E ele vai caminhando. E quando ele vai chegando perto do barco, os discípulos não conseguem reconhecer que é Jesus. Havia vento, havia escuridão, havia tempestade, havia um vulto ao longe. E eles dizem, ninguém caminha em cima da água. Ninguém tem o poder de caminhar em cima da água. Então, quando nós não reconhecemos Deus, até o próprio milagre parece que é um demônio.
Quando nós não temos intimidade com Jesus, até a salvação da colheita, que é Ele vindo. Gente, o que precisa acontecer? Imagina, Jesus vindo em cima das águas. O que é o mais correto? Uma multidão em volta dizendo: glória seja dada a Ele. As palmas louvam a esse homem. Ele é grande, Ele é poderoso. Isso é o normal para nós vermos um homem caminhando em cima das águas. Sim ou não? Sim. Gente, se alguém me convidasse e dissesse assim, dia 30 de abril do ano que vem, lá na Lagoa do Parque dos Vic, Jesus vai caminhar, eu ia estar lá com a minha cadeirinha, eu ia acampar 30 dias antes, eu ia sentar, eu ia pegar um megafone, eu ia ligar minha caixinha de som e ia dizer: olha, eu tenho que fazer o melhor para a hora que Ele caminhar, eu dar glória, eu dar graças, eu adorar, eu tenho que fazer ser notado, eu preciso louvar, porque ninguém faz o que Ele faz, o que Ele faz é milagroso. Eu ia estar lá preparando. Isso é o que é digno dEle. Mas quando a pessoa não reconhece a Deus, não tem intimidade, não vê o milagre, ela olha para Ele e diz: meu Deus, eu tenho medo, é um fantasma, é a minha perdição, é uma desgraça, isso não é bom, eu quero fugir disso. Tem gente que caminha com Deus e parou de se relacionar, parou de obedecer a Deus, parou de se santificar a Deus. Então, até aquilo que é bom, você olha para aquilo e você diz: isso não é mais para mim, eu tenho que fugir disso. Reunião de oração, não, é um fantasma. Orar, jejuar, falar com Deus, ler a Bíblia, não, isso é a minha perdição, isso não é para mim, isso não vai me fazer bem. Parar de lembrar quem Deus é faz a gente até ter aversão do milagre. Você já parou para pensar nisso? E se alguém te convidasse para orar hoje, qual é a primeira reação que a tua carne diz? Que bom? Vou dizer: eita vida, vai ser um desafio. Se alguém hoje te dissesse: olha, chega em casa, lê os capítulos da Bíblia, faz isso toda essa semana, você ia dizer: nossa, que legal. Ou você ia dizer: eu acho que isso não é para mim, isso me parece muito desconfortável. Você está percebendo a reação do teu corpo? Você conseguiu responder isso sinceramente no teu coração? Porque quando nós paramos de lembrar quem Deus é, o nosso corpo começa a enxergar Deus como um fantasma, com rejeição, com medo, como o pior que poderia nos acontecer. Nossa, tanta coisa legal para fazer. O pior que podia me acontecer é alguém me convidar para orar. O pior que podia me acontecer era alguém me convidar para estar perto de Deus. Tanta coisa boa que tem nessa vida: comer, sair, me divertir, conversar com os amigos, mas me santificar, isso é um fantasma que eu não quero no meu barco. Como é que o teu corpo está reagindo com essa mensagem? Porque isso revela se você ainda lembra da face do teu Pai ou não. Porque a face do Pai nos fortalece, a face do Pai nos empodera, a face do Pai nos dá alegria, a face do Pai nos dá vida com abundância, a face dos Pai nos dá vida e vida eterna, a face do Pai transborda o nosso coração, a face do Pai nos fortalece, a face do Pai nos eleva em espírito, a face do Pai provoca o sobrenatural, a face do Pai provoca milagres e maravilhas. Então, se o seu corpo enxerga a oração, estar com Deus, a intimidade como uma coisa a ser repelida, você precisa transformar rapidamente o que você tem dentro do teu coração. Porque não tem comida, não tem brincadeira, não tem janta, não tem reunião de amigos nesse mundo que possam valer lembrar de como a face do Pai é. Se a tua carne está te impedindo, se a tua carne está repelindo ele como um fantasma, não deixa esse fantasma chegar perto do meu barco, não deixa ele vir. E quem está vindo? Aquele que deve ser recebido com alegria, aquele que deve ser recebido com louvor, aquele que você tem que pegar o megafone e dizer: graças a Deus você veio, eu sempre quis ver um homem caminhando em cima das águas. O que a tua carne está dizendo? Não deixa ele entrar, não deixa ele entrar, é um fantasma, é o pior, é o diabo, é o demônio, é o que a minha carne não quer. Você está percebendo? Sim ou não? Sim. Você está vendo como é assustador o que a nossa carne briga para transformar o Rei dos Reis em uma desgraça? Eu não quero ele no barco, ele é o fim. Eu não quero esses comportamentos, eles vão me destruir. Eu não quero a oração, eu não quero, não deixa entrar no barco. Quando a gente esquece quem Jesus é, a gente faz isso.
é um fantasma, é a minha destruição. E aí nós temos um dos homens que toma uma atitude diferente, que aqui a minha mensagem está chegando no fim. Um dos homens diz: se é você, diga que eu caminho sobre as águas. Por que Pedro estava falando isso? Pedro estava falando isso porque mais cedo na vida dele, ele viu que toda coisa que Jesus dizia assim: aconteça isso, faça aquilo, dava certo. Ele viu Jesus uma vez dizer assim, ó, fique curado. E a pessoa ficou. Pedro pensou: se ele fala e acontece, eu nem preciso fazer nada, só dele falar acontece, eu vou dizer para ele falar para eu caminhar. Se é ele, eu vou caminhar. Se não for, eu vou afundar. Pedro viu ele dizer: lança a rede. Ele lançou, disse: eu vou pela tua palavra. Porque ele sabia que não era ele quem operava milagres, mas ele obedecer a palavra de Deus, operava o milagre. Então quando Deus diz: ore pelo enfermo, não é você que cura, mas obedecer o que Deus falou causa milagres. E quando a gente acredita na palavra, quando Jesus diz: ore sem cessar, jejue, conheça a palavra, medita nela de dia e de noite, para que tu tenha sucesso e o teu caminho seja bem sucedido. Quando a gente acredita e a gente obedece, os milagres acontecem. Pastor, por que não acontece? Porque você não põe em prática, porque você esqueceu a face do teu pai. E aí você olha para os ensinamentos do pai e diz: é um fantasma, é a minha perdição, eu não quero isso, não deixa entrar no barco da minha vida, que vai afundar. Você está olhando para um milagre, você está olhando para a solução, você está olhando para o remédio, você está olhando para a cirurgia que arranca o tumor da vida, e você está dizendo: eu não quero isso para mim, isso não é para mim. Se Jesus entrar no meu barco, vai afundar. Ele está dizendo: não, se eu entrar no barco, aí que vai começar a dar certo. Faça como Pedro hoje. Diga: Jesus, se é você, eu faço prova. Eu vou pôr o pé na água. Se é você, eu não vou afundar. Quando Pedro coloca o pé na água, Jesus diz: vem. Ele fica em cima da água. Ele começa a caminhar. Os discípulos, eu imagino o ciúme, olhando para aquilo e dizendo assim: poxa, queria ser eu, hein? Eu queria ter tido essa coragem. Pô. Segundo homem a caminhar em cima da água, queria ter sido eu. Primeiro Jesus, segundo Pedro, queria ter sido eu. Só teve que olhar e ele está caminhando, olha ali o pé dele em cima da água, que incrível, que milagre. Mas porque alguém decidiu sair da zona de conforto, de dizer: não é um fantasma, é a minha salvação. Não é um fantasma, é quem vai me proporcionar viver uma coisa que ninguém viveu. Está dando medo? Tu vai sair da zona de conforto para dobrar o joelho e falar com Deus e ter uma experiência com Ele? É óbvio que vai. Tu vai pôr o pé para fora do barco e pisar naquilo que todo mundo disse que afunda? É óbvio que vai. Mas quem foi que te chamou? Em direção a quem você está caminhando? A quem você está seguindo? É Cristo. Então você vai pisar em cima daquilo que todo mundo diz que é impossível. Lembre-se do rosto do teu Pai. Lembre-se de quem Deus é. E lembra que quem está caminhando em direção a você no meio dessa tempestade não é um fantasma. É a salvação da colheita. Porque nunca vi um homem ou uma mulher que ora, jejua e lê a Bíblia se sentir longe de Deus e infeliz. Nunca vi um homem que lê a Bíblia, jejua e ora se sentir distanciado de Deus. Ele pode passar por tristeza, sofrimento ou dor, mas ele e ela continuam plenos, completos e irredutíveis na presença de Deus. A nossa solução está em Deus, porque não há medida de dinheiro, não há medida de festas, não há medida de bens, não há medida de amigos que se comparem a um dia na presença plena do Espírito Santo. Mais vale termos o coração cheio, completo da presença de Deus, do que todas as coisas do mundo e nos sentirmos vazios. Amém? Lembra quem é teu Pai. Quando você lembrar quem Ele é de verdade, você vai correr aos pés dele, dobrar o joelho, falar com Ele, desejar estar com Ele. Porque não tem melhor coisa nesse mundo do que orar. A gente fez uma oraçãozinha ontem. Que coisa maravilhosa. Coisa
maravilhosa está com gente que ora. Amém. Você dobra o joelho e a presença de Deus vem. Você dobra o joelho e todo mundo começa a chorar. Não leva 5 minutos para as pessoas começarem a sentir a manifestação do Espírito Santo de Deus e falar na língua dos anjos. Não leva 5, 10 minutos para você estar escutando a voz de Deus e passando para as pessoas aquilo que Deus quer que fala. Coisa maravilhosa é orar. Você não precisa nem que o outro ore, você já está falando com Deus e sentindo a presença de Deus, a maravilha de Deus. Como é bom estar com pessoas que oram, é maravilhoso. Não existe coisa melhor nesse mundo que estar na presença de Deus, escutando a Deus, falando com Deus. Ele preenche o teu coração, Ele renova as tuas forças, Ele te traz uma felicidade que comida não compra. Esse é o nosso Deus. Fica com essa mensagem na cabeça, tá? Ele não é um fantasma, Ele é a salvação da colheita. E se você está olhando ainda para Ele dizendo, não entra no barco, muda esse repertório. Porque a hora que Ele entrar no barco, você vai ser a pessoa mais feliz desse mundo. Nada, o pessoal está aqui para orar. Nós vamos fazer o louvor. Eu quero convidar os 4, se estiverem aqui para passar na frente e fazer oração. Você que precisa.